Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. As vendas de sêmen tiveram crescimento de 39% nos primeiros meses do ano, em comparação ao mesmo período de 2020, segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. E a gente vai saber mais sobre este assunto com o nosso querido editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo à Lida do Dia. Boa noite, Renata. Muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV chegou de madrugada na fazenda da Ramada, acordando a casa inteira. E depois de passar o dia na negociada de uma boiada de cabeceira, está chamando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui presentes para ajudar a gente a fazer a apresentação da nossa função novidadeira. Pois é, apesar da imensa trapeira provocada pela pandemia da Covid-19, que está castigando toda a economia brasileira, o pessoal do setor de inseminação artificial já previa e já estava esperando, algum crescimento nos 3 primeiros meses do ano. Mas o pessoal não imaginava que seria nesse tanto que acabou sendo. Pois então, para campear a explicação certa para o fato acontecido, a gente está tendo a satisfação de receber aqui a visita virtual do engenheiro agrônomo Márcio Neri, que é o presidente da ASBIA, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que já está aboletado na frente de um computador e vai participar interneticamente do programa, falando ao vivo, diretamente da nossa querida cidade de Uberaba, no interior das Minas Gerais. Muito boa noite, Márcio. Obrigado por você ter apartado esse prazinho aí para a gente poder prosear um pouco. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Obrigado, Sidney. É sempre um grande prazer e honra estar junto com você, trazendo boas novidades do setor. O prazer é nosso. Muito obrigado. Ô, Márcio, para chegar nesse crescimento aí extraordinário, de 39%, quantas doses de sêmen foram comercializadas no país nos 3 primeiros meses do ano? Isso aí, Sidney. A boiada e a vacada continuam melhorando geneticamente cada vez mais e foram 5 milhões de doses no primeiro trimestre, um trimestre tradicionalmente morno nessa movimentação de sêmen, 5 milhões de doses. Impressionante, Agora, você está falando, além dessa questão do primeiro trimestre ser um pouco mais devagar, digamos assim, também tem a questão da pandemia, dessa confusão toda que a economia brasileira está vivendo. Então, qual foi a explicação, Márcio, para esse fortíssimo crescimento? Boa pergunta, Sidney. E são duas, O primeiro é aquela continuidade do entendimento do impacto da genética no rebanho, nas finanças, no desempenho dos animais. Mas junto a isso, nós tivemos um prolongamento da estação de ATF no corte. Os animais fizeram, os criadores fizeram segunda, terceira, em alguns casos, quarta rodada de ATF, continuaram as suas compras, o preço do bezerro muito valorizado, e isso também ajudou demais essa movimentação de sêmen no trimestre. Ô, Márcio, o que foi que o setor de inseminação artificial aprendeu até agora com a pandemia, hein? Duas coisas muito importantes, Sidney. A primeira é a importância do agro na segurança alimentar mundial. No caso do Brasil, somos o terceiro maior produtor de leite, o maior exportador de carne. Essa importância é muito grande. E o segundo é que são as conexões, os pontos de conexões com o mercado, eles precisam ser diversos, não só pessoal, mas o virtual também é muito importante e manteve acesa essa demanda pelo melhoramento genético. Muito bom. Ô, Márcio, agora outro número impressionante que apareceu aí na pesquisa da ASBIA, foi em relação às exportações de sêmen do Brasil. O que aconteceu com as nossas vendas externas nesse período considerado? É o resultado de protocolos sanitários. A ASBIA, trabalhando muito intensamente com o MAPA, ela conseguiu construir alguns protocolos sanitários
e essa demanda que estava reprimida lá fora, ela aconteceu e vai continuar muito forte a exportação de genética brasileira, principalmente, Sidney, para a América Latina toda e a Ásia e África, começando também essa demanda da genética nacional. Que tipo de material genético o pecuarista estrangeiro está vindo buscar aqui no Brasil, Márcio? Eles têm verdadeira loucura pelo zebu brasileiro, né? Esse ouro do Brasil, o zebu de leite, o zebu de carne, mas também essa raça genuinamente nacional, né? O girolando, essa raça sintética muito desenvolvida no Brasil, ela é bem demandada também no exterior. Agora, no sentido contrário, o que foi que aconteceu com as nossas importações de material genético, Márcio? Foi pontual, Sidney. O importado cresceu apenas 3%, enquanto a produção nacional dobrou. Dois fatores explicam isso. O primeiro, essa demanda por reposição de fêmeas zebuínas fez com que as raças zebuínas tivessem prioridade na inseminação para repor a próxima geração de fêmeas. Em contrapartida também, esse aumento do dólar fez com que mais centrais de inseminação ou importassem touros para produzir localmente ou fizessem mais uso da boa genética taurina nacional, muito disponível também. Essas são as duas razões da produção local ter crescido muito mais do que a importação. Mas isso tem uma tendência a se ajustar um pouco na segunda metade do ano. Agora, qual foi o desempenho, Márcio, do setor de prestação de serviços na área de inseminação artificial, nesse período que a gente está falando? Ele cresceu forte, Sidney, cresceu 59%, também na mesma linha, né? Uma maior demanda de genética zebuína de corte para reposição de fêmeas, as fêmeas ficando mais velhas, precisando repor. Então, não só houve produção e venda ao cliente final, como também muitos proprietários de touro fizeram alguma produção de PS, isso fez esse aumento de 59% na prestação de serviço. 59% é bastante impressionante também, né? Agora, Márcio, separando um pouquinho os resultados, né? Qual foi o balanço aí das vendas de sêmen das raças de corte no primeiro trimestre do ano? Começando pelo leite, Sidney, teve um crescimento de 8%. Pode parecer pouco, mas no cenário do trimestre do leite, de custo de produção, soja e milho e preços pagos ao produtor, tradicionalmente poderia haver até um recuo de 10%, 15% na venda de sêmen. E nós ganhamos um presente com esse crescimento de 8% na realidade. Minha expectativa é que isso melhore no segundo trimestre e ao longo do ano. Agora, o corte foi um show, embalado pelo preço da arroba, pelo preço do bezerro desmamado, necessidade de reprodução. O corte ele foi 3,1 bilhões de doses e cresceu incríveis 50% no primeiro trimestre de 21 comparado com 2020, Sidney. Um sucesso total, foi uma surpresa geral. De fato, os números são de deixar a gente de queixo caído, né? Agora, Márcio, para a gente finalizar, né? Com base aí nesses resultados que foram aferidos aí no primeiro trimestre, o que você está esperando para o restante do ano? É uma boa pergunta. A gente já vem de 3 anos de crescimento robusto do setor, uma curva crescente do percentual de crescimento. Eu acho muito difícil crescer a 39%, crescemos mais de 30% o ano passado, Sidney, mas eu acho que o corte cresce muito forte, ao redor de 35%, o leite cresce ao redor de 15%, acima dos 8% do primeiro trimestre. Eu acho que as exportações e prestação de serviço vão manter esse ritmo forte. Eu acho que no final das contas, fechando a régua aí, alguma coisa em torno de 30%. É muito forte, Sidney. Você imagina que nós vamos dobrar o tamanho do mercado em 3 anos.
Quer dizer, a gente tem, no Brasil, ainda tem muito chão para crescer, porque a gente está inseminando hoje quanto? Qual o percentual de vacas que a gente insemina no rebanho total brasileiro? 15%, 20%, Márcio? Ao redor de 22, 23% já, Sidney. Houve um aumento muito grande nesses últimos 15 meses. Mas existe muito. O corte, como eu já disse para você em outras oportunidades, nós estamos em 23, 24%, e isso é 3, 4 vezes mais que nossos competidores, Estados Unidos, Austrália, Argentina. Agora, no leite, nós estamos ao redor de 18, 19%, e aí nós estamos muito atrás. Os países mais desenvolvidos no leite inseminam ao torno de 85, 90% de suas vacas. Muito a se fazer no leite, mas no corte nós já somos exemplo mundial a ser seguido. Muito bom. Vamos crescer, né, Márcio? Márcio, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, você que é de casa já faz tempo, né? Dizer que a gente está sempre de porteira aberta aqui, sempre que você tiver alguma coisa para prosear, liga para a gente, vamos conversar um pouco mais. Obrigado, viu, Márcio? Abração para você e um abraço para todo o pessoal aí das BIA e até a próxima. Obrigado, Sidney. Não vejo a hora da gente fazer isso presencialmente. Se Deus quiser, isso vai acontecer. E não vai demorar. Com certeza. Grande abraço. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Renata Afonso. Ótima entrevista, Sidney. Obrigada. Daqui a pouco você volta com mais informações para a gente. E o Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. E na volta tem uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre a relação de troca com os insumos no estado paulista. Até já! Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E vamos agora à conversa com o analista que traz hoje uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre a relação de troca com os insumos no estado de São Paulo. Acompanhe. Os preços do farelo de soja se mostrou mais frouxo em maio, acompanhando os recuos da cotação do grão, além da maior oferta no farelo aqui no mercado interno, com os incrementos e esmagamentos de soja no país. Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, em São Paulo, o farelo de soja está cotado em média R$ 2.555 por tonelada. Houve aí uma queda de 1,2% na comparação mensal, mas em relação a maio do ano passado, o insumo ainda está custando 43,6% mais esse ano. No estado, a relação de troca está em 8,44 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada de farelo de soja. Na comparação mensal, o pecuarista perdeu o seu poder de compra frente a esse insumo, uma queda de 1,3%. No entanto, em relação a maio de 2020, a relação de troca melhorou 8,6% para o pecuarista. Para o curto prazo, a expectativa é de preços mais firmes para o mercado do boi gordo, com o final de desova de animais de safra de capim. Já do lado aqui do farelo de soja, se o câmbio seguir mais fraco e a situação dos Estados Unidos seguir positiva, a tendência de preços andando de lado com quedas pontuais. Por hoje é só. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Obrigada. E vamos para mais um intervalo. E na volta tem reportagem sobre o Dia Mundial do Leite, comemorado hoje. Até já! De volta com o Terra Viva DBO na TV. No Brasil, a geração de leite está por toda parte. Estima-se que 98% dos municípios têm pelo menos uma área destinada à criação de vacas prontas para ordenhar. Veja na reportagem. O leite é tão importante para a economia mundial que o dia 1º de junho foi reservado para comemorações. Desde 2001, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, reserva essa data para divulgar os benefícios deste precioso líquido e incentivar o consumo de lácteos. Só que em determinadas situações, a crise aparece para qualquer país, seja aqui ou no exterior. Falando de Brasil, as mudanças climáticas têm afetado a produção, não apenas pela estiagem e o calor excessivo, que prejudicam os animais, mas também pelo valor do litro de leite ao consumidor final. O setor vive um momento de bastante expectativa, com um alto custo de produção, com aumento nos preços dos grãos, principais componentes na alimentação do rebanho, tem comprometido a margem de lucro do produtor e limitado o crescimento da atividade no país. O Brasil exporta muito produto, né? Muita commodity, né? Milho e soja. Então tem saído muito produto do país.
Isso aumenta, né, aquece o preço e a gente teve um problema de distribuição de chuvas, né? Então a gente teve a nossa safrinha prejudicada. Então, num longo prazo, a gente não vê perspectiva de diminuição de preço, né, desses insumos. George é o médico veterinário responsável pela saúde dos animais desta fazenda em Planaltina, no Distrito Federal. Por aqui, são retirados 18 mil litros de leite por dia. Os caminhões saem carregados. A demanda é exclusiva de uma empresa de produtos lácteos em Goiânia, mas ele reconhece que todo o mercado está perdendo a força por causa dos insumos mais caros. Imagina um pequeno produtor. Assim, quem não quer ficar na mão terá que repassar o valor para o consumidor, que ainda teve queda na renda familiar com a pandemia. Segundo a Embrapa Gado de Leite, o alimento ficou 31% mais caro que no mesmo período do ano passado. Safrinha, né, que seria a nossa segunda safra no Centro-Oeste, ela foi prejudicada. E com isso você tem uma menor oferta de grãos no mercado. Com certeza, esse preço hoje não está sendo repassado ainda, o leite continua sendo remunerado como estava sendo no começo do ano, mas isso vai ter que chegar no consumidor final. Sem pessimismos, o setor leiteiro espera recuperar o posto de destaque logo, logo. O setor atravessa um momento muito difícil, mas mesmo assim eu gostaria de, nesse Dia Mundial do Leite, deixar uma mensagem importante, é que os produtores de leite, como todo o agro, não pararam, não só os produtores, mas a cadeia produtiva do leite como um todo, não parou em nenhum momento e não faltou alimentos nas mesas dos brasileiros. Não faltou nenhum derivado lácteo, não faltou leite, seja para as crianças, para os adultos ou para os idosos. Então, essa é uma mensagem positiva que nós gostaríamos de deixar. E neste 1º de junho, como acabamos de ver na reportagem, é comemorado o Dia Mundial do Leite. Essa data foi criada em 2001 pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, com o objetivo de incentivar o consumo de lácteos. O leite está entre os 6 primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira, com produção em torno de 33 bilhões e 600 milhões de litros anuais. O rebanho leiteiro do país é o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas da Índia. São cerca de 70 milhões de animais utilizados na pecuária de leite. E olha, no mesmo caminho das carnes, produzir leite ficou mais caro este ano. O aumento dos custos tem grande participação no valor das rações, que também aumentaram. O índice de produção de leite, demonstrado no relatório da Embrapa Gado de Leite, alcançou em abril o patamar mais alto desde o início do levantamento em 2007. No mês passado, a alta foi de 31% em relação a abril de 2020. E vamos para mais um intervalo. E já voltamos com as informações do mercado do boi gordo e as cotações desta terça-feira. Até já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Maschio, que traz o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Renata. E a companheira fazendeira que está aí sentada na frente da televisão apreciando essa nossa falação, faça o favor de se segurar firme na cadeira, porque a nossa praça boiadeira já está outra vez largada e desembestada no rumo de subida da ribanceira. O que tem para ser contado é que, depois de ter começado a semana só assuntando o mercado, o comprador não demorou para chegar à conclusão de que o vento mudou mesmo de direção. E agora quem não quiser ficar sem mercadoria vai ter de largar a mão de valentia na hora de fazer a negociada da boiada. O que está deixando o sujeito assustado é que, conforme a gente até já tinha falado aqui, né, a oferta de gado terminado encurtou muito e foi de um jeito assim, meio de repente, o que quer dizer que a situação ainda pode apertar mais daqui para frente. A questão é que até agora ninguém está vendo nem sinal dos animais engordados no confinamento, que ainda vão demorar para chegar, né? E o caso, então, vai ser de esperar para ver o que é que a indústria vai fazer para continuar garantindo o abastecimento do mercado. Por outro lado, quem não está tendo motivo de fazer reclamação é o frigorífico que lida com exportação, que continua trabalhando com uma margem de comercialização excelente, apesar da questão cambial, com a recente queda do dólar em relação ao real e também da valorização da arroba na moeda nacional, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e, mais uma vez, todas elas foram no rumo de morro acima.
E quem volta agora para a função, para fazer a recitação dessa relação para a atenção dos amigos e das amigas pecuaristas, é a companheira apresentadora e jornalista Renata Afonso. Acompanhem. Começamos hoje no Triângulo Minas Gerais. Os preços subiram. O macho está cotado a R$ 298,50 e a fêmea a R$ 282,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Belo Horizonte, só o preço do boi arribou, chegando a R$ 295,50. Ainda em Minas Gerais, vamos para o norte, onde o valor do boi também subiu, R$ 295,50. Vamos para Goiânia, Goiás. Lá tudo subiu. Boi a R$ 291,50 e a vaca a R$ 283,50. No sul de Goiás, mais uma alta do boi, cotada a R$ 295,50. Alta também em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o boi passou a valer R$ 298,50. Na capital do estado, Campo Grande, tudo subiu, R$ 297,50 para o boi, R$ 282,50 para a vaca. Alta geral em Três Lagoas, boi agora sai por R$ 295,50 e vaca a R$ 277. Vamos para o sudoeste do Mato Grosso, por lá o boi arribou para R$ 299,50. No sudeste do estado, mais uma alta do boi, sendo cotado agora R$ 295,50. Alta geral também no noroeste do Paraná, R$ 295,50 para o macho e R$ 279,50 para a fêmea. No sudeste de Rondônia, tudo arribou, boi sai por R$ 297,50 e a vaca R$ 286,50. No Espírito Santo, só o boi subiu, R$ 284,50. Aqui no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços subiram. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 307,50 no prazo de 30 dias. A vaca nas duas praças está cotada a R$ 284,50. Pois é isso mesmo, né? O vento, de fato, parece que mudou de lado. Bom, mas para arrematar a função, a gente vai fazer agora a recitação do nosso versinho caipira, que esta semana tem como inspiração o tema viola e poesia. Então, vai ouvindo. Eu vou largar a mão de ficar bestando nesse meu eito de solidão. Vou arrear meu cavalo alazão, fazer a invocação de São Gonçalo, encher o peito e sair cantando pelo sertão, correndo essas freguesias para barganhar cantoria por alegria. Eu quero trocar de lida e tocar viola com mais sentimento, estudar na escola da vida e aprender música com vento. Eu vou mudar meu pensamento e dar outra afinação para as cordas do meu coração. É isso então, gente. Vou ficando por aqui, mandando um forte abraço para todo mundo e devolvendo agora a vez de falar para minha companheira Renata Afonso. Sidney, obrigada, boa noite para você e até amanhã. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos na quarta-feira com a reprise desse programa, às 6h30 da manhã e com um noticiário novo a partir das 7h25 da noite. Até lá!